Você não entrou no relacionamento pensando, seria ótimo ser desrespeitada, enganada e manipulada. Você começou com padrões e limites. Você estabeleceu fronteiras, traçou linhas e jurou que nunca deixaria ninguém ultrapassá-las. Mas agora quando você olha ao seu redor, pode começar a se perguntar, como eu cheguei até aqui? Como me tornei esta versão de mim mesma? Por que ainda estou tolerando coisas que jurei que nunca toleraria? E a resposta é realmente simples. É simplesmente porque ele também a treinou. Não tudo de uma vez. Não foi da noite para o dia, mas pedaço por pedaço, passo a passo, pouco a pouco, até que você nem percebeu o que estava acontecendo, até que as linhas que você traçou na areia foram completamente apagadas. E eu sei disso porque eu costumava ser aquele que fazia o treinamento. Eu fazia isso com outras pessoas. Quero que você veja isso com muita atenção. Quando eu entrava em um relacionamento, não chegava exigindo controle. Eu estou no controle. Eu não chegava mostrando as garras, revelando minha verdadeira natureza desde o primeiro dia. Eu sabia que era melhor não fazer isso, porque se eu fizesse, a pessoa iria embora. Eu sabia que se eu quisesse que ela aceitasse cada vez menos, se eu quisesse que ela ficasse, não importa o quão ruim ficasse, eu tinha que começar devagar. Era necessário que houvesse um condicionamento. É como testar limites. É como testar barreiras para ver quando essa pessoa vai embora, quando vai ser demais. Sim, começa com ciclos típicos, como o love bombing, dando muita atenção, mandando mensagens, inundando-a de afeto, fazendo-a sentir que encontrou algo realmente raro e especial. Porque uma vez que ela está viciada nos momentos altos, torna-se mais fácil introduzir os baixos. Você percebeu isso? Foi isso que ele fez. Ele fez você se sentir especial. Ele fez você se sentir única, escolhida. Como se ele tivesse colocado a barra muito alta e depois começasse a baixá-la, pouco a pouco, de forma que você mal percebeu, porque estava muito ocupada perseguindo aquela euforia inicial. Aquela primeira vez foi tão maravilhosa, e então mudou. Ele desrespeitou você. Ele fez uma piada às suas custas. Ele descartou seus sentimentos e meio que os empurrou para o lado. Ele criou um pequeno momento em que ultrapassou o limite. E você sentiu isso no seu íntimo. Há uma voz interior dizendo que algo não está certo. Mas antes que você pudesse processar isso, ele a inundou de afeto novamente. Como um vai e vem, um gesto doce, um pedido de desculpas, um lembrete de como as coisas costumavam ser boas, e você deixou passar. Há uma parte de você que pensa, bem, não é tão grave assim, porque ainda não parecia ser um padrão. Parecia que era apenas um erro, era algo diferente, e você pode até ter sentido que era algo que poderia consertar. Isso é exatamente o que ele quer. Esse é o ponto crucial aqui, porque agora você chegou ao lugar. Você já cedeu em um limite? Então por que não ceder em outro? Agora esse limite foi deslocado. Agora ele sabe que você tolerará um pouco mais, então ele pressiona só um pouquinho. Então na próxima vez fica um pouco pior, só um pouquinho mais óbvio, um pouco mais doloroso. A esta altura, você já se treinou para questionar a si mesma em vez dele. Você começou a se perguntar, talvez você esteja sendo sensível demais. Talvez você esteja exagerando. Todas essas dúvidas começam a atingir você. Talvez se você o amar com mais intensidade, tudo volte a ser como era. E cada vez que você deixa pra lá, cada vez que você dá a ele outra chance, cada vez que você justifica o comportamento dele, você está reforçando um padrão. Na verdade, você está ensinando a ele que não importa o quão ruim fique, você ainda vai ficar. Que não há problema em ultrapassar seus limites porque você não vai embora. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo isso com você, não com uma grande traição, mas com centenas de pequenos momentos, pequenos cortes que estão te fazendo sangrar até secar. Momentos em que você se compromete, momentos em que você silencia sua intuição, momentos em que você diz a si mesma que não é tão ruim assim, até que eventualmente sua tolerância à dor fica tão alta que as coisas que teriam feito você ir embora no início agora parecem normais. Agora parecem esperadas. Agora sente-se que isso faz parte de um relacionamento normal. Não acredita em mim? Pare um instante e reflita por um momento. Como ele está te tratando agora? Se um estranho se aproximasse de você na rua e te tratasse exatamente da mesma maneira, você toleraria? Você aceitaria isso? Seria algo que você estaria disposta a aceitar? A realidade é que você provavelmente não aceitaria, mas dentro desse relacionamento você nem reconhece mais quem você é. A versão de você que tinha padrões desapareceu. A versão de você que jurou nunca aceitar isso parece uma lembrança distante agora. Porque você foi lenta e sistematicamente condicionada a ficar. Sistematicamente condicionada a acreditar. Então, toda vez que você ameaça ir embora, você tenta se afastar e diz, acabou, estamos separados, estou indo embora. Ele reinicia o ciclo, ele ativa o charme, se desculpa o suficiente para te fisgar, mostra um vislumbre do homem que você conheceu no início e então volta ao que era antes. E você acredita que talvez desta vez seja diferente. Talvez ele realmente esteja falando sério, talvez as coisas voltem a ser como eram antes, mas não voltam e nunca voltarão. Aquela versão dele, a que te respeitava, a que estava presente para você, a que te tratava como se você importasse, era apenas uma máscara. Nunca foi real.
Ele criou uma máscara, uma persona para te prender, para te aprisionar no relacionamento, para te treinar a tolerar, para que você continuasse voltando, para que você continuasse acreditando nele. E agora você se vê pisando em ovos, com medo de chateá-lo, com medo de falar sua verdade, com medo de estabelecer limites saudáveis, porque toda vez que você tenta, é recebida com punição e raiva. Talvez seja com um tratamento de silêncio, talvez com frieza, talvez com brigas que se tornam explosivas, talvez seja com a retirada de afeto, seja o que for. Ele está te moldando, te treinando e te ensinando que defender-se tem um custo para você. E com o tempo você aprende que é mais fácil ficar quieta. É mais fácil deixar para lá simplesmente superar, tolerar o desrespeito do que arriscar perdê-lo completamente, porque então onde você estaria? O que aconteceria? Mas é assim que ele está te treinando. É assim que ele está te condicionando a se diminuir, a se silenciar, a ignorar os sinais. Até que um dia você está tão acostumado a viver no modo de sobrevivência que esquece como é viver de qualquer outra maneira. Você sente que isso é normal, que essa é a sua realidade atual, e você sente que, bem, isso é o melhor que se pode ter. Mas quando você percebe isso, quando você realmente acorda para essa realidade, quando você reconhece o quanto se comprometeu e o quanto se perdeu, quando você começa a sentir a exaustão nos seus ossos por constantemente gerenciar os humores dele para lá e para cá, você já foi totalmente condicionada a acreditar que o que está vivenciando é amor, que é assim que os relacionamentos são, que isso é simplesmente o que você tem que fazer, este é o preço que você tem que pagar para chegar ao resultado final. Você é quem precisa se ajustar. Você tem que escolher algo diferente. Você nem questiona o quão longe você se afastou de quem costumava ser. Porque cada passo que ele deu para te destruir foi feito silenciosamente. Estratégica, silenciosa e pacientemente. E é por isso que você ficou. Não porque neste ponto você nem veja isso. Você está assistindo a isso porque já viu, porque foi treinada a ignorar por tanto tempo. Você foi condicionada a acreditar que isso é o melhor que pode ter? Ninguém mais vai te amar. Ninguém mais vai amar uma mãe solteira com filhos. Você tem sorte que ele ainda fique. Ele fez você acreditar que seu valor está diretamente ligado a como você pode mantê-lo feliz. E se você não consegue mantê-lo feliz, então você não vale nada. E a parte mais doentia disso tudo é que você começou a se enganar nesse processo. Você desculpa o comportamento dele, às vezes antes mesmo que ele precise, você abaixa seus padrões antes mesmo que ele peça. Você silencia preventivamente suas próprias necessidades para evitar provocá-lo. Você chega a um ponto em que se apresenta de forma inautêntica, diferente de quem você realmente é, de quem foi criada e destinada a ser, simplesmente porque é mais fácil aparecer como uma versão falsa de você do que viver sua verdade. Porque ele não aceitaria isso. Porque ele condicionou você. Ele fez você responsável por cada coisa na vida dele. O humor dele é a sua responsabilidade. A raiva dele é a sua culpa. A felicidade dele, por que você não fez isso? E em algum momento do caminho você começou a acreditar nas mentiras que ele tem contado. Você começa a acreditar que poderia amá-lo melhor, que as coisas mudariam, mas elas ainda não mudaram porque você vem tentando isso há um tempo. Mas o objetivo dele nunca foi apenas fazer você amá-lo melhor. O objetivo é fazer você aceitar o inaceitável, te acostumar tanto com o caos que a paz pareça estranha. Se eu tirasse você desse relacionamento tóxico e te colocasse em um ambiente pacífico agora, muitas de vocês entrariam em pânico. Simplesmente porque a paz parece tão estranha, você diria, eu não posso ter isso. Porque ele precisa te treinar para ficar tão focada em consertá-lo que você esquece que tem suas próprias necessidades, que suas necessidades importam, que elas são relevantes. E agora você está neste lugar. Você está andando por aí com essas correntes invisíveis que a mantêm presa a ele. Correntes que você enrolou em si mesma lentamente, o vínculo traumático que ele construiu derrubando suas barreiras uma por uma, um acordo de cada vez, um pedido de desculpas de cada vez, uma mentira em que você acredita lentamente, uma de cada vez, até chegar ao ponto em que você está cercada por essas correntes que a mantêm cativa e refém dele. Tanto que quando você se olha no espelho, nem se lembra da mulher que sabia dizer não. A mulher que realmente tinha limites, aquela linha na areia que foi apagada, a mulher que teria ido embora na primeira vez que ele cruzou essas linhas, ela está enterrada sob todas as mentiras que ele te alimentou repetidamente. Mentiras sobre como os relacionamentos são difíceis. Temos que superar isso. É um problema de comunicação, mentiras sobre como você é muito sensível, mentiras sobre como, se você o amasse o suficiente, ficaria em vez de partir toda vez que ele errasse. E cada vez que você engolia todas as mentiras dele, você lhe dava um pouco mais de controle. E é por isso que ele continua testando você. Ele continua ultrapassando limites, continua se perguntando, ok, como posso controlar isso? Ele empurra o limite um pouco mais longe porque você o ensinou que você vai movê-lo. Você mostrou a ele que os limites não são suficientes para você, porque você continuará aceitando cada vez mais e mais até que não haja mais nenhuma linha, até que ele tenha ultrapassado cada coisa. Ele não quer que você veja isso, que ele não é especial. Isso não é amor e nada disso é sua culpa.
Essas são verdades que você precisa ouvir, que ele não quer que você ouça. Você foi condicionada a acreditar que não tem escolha, que não há outra opção para você, mas você tem e sempre teve. E no momento em que você parar de jogar o jogo dele, de acreditar nas mentiras que ele está te contando, no momento em que você parar de deixá-lo estabelecer as regras e ultrapassar seus limites, e no momento em que você decidir que o preço da paz não vale mais o preço da sua sanidade, esse é o momento em que tudo isso começa a se desmanchar. O condicionamento que ele impôs começa a se desfazer. O momento em que você se lembra de quem você era antes dele reescrever sua realidade, antes dele condicioná-la a se comportar dessa maneira. E agora você está pensando que isso é impossível, não há como isso acontecer. Estou envolvida demais. Estou presa há tempo demais. Já passei por isso. Estou perdida demais. Não faço ideia de como fazer isso. Estou destruída demais. Não há mais ninguém que entenda isso. E é exatamente nisso que ele quer que você acredite. Porque enquanto você acreditar nisso, você não consegue sair e ficará aguentando muito por toda a sua vida. Enquanto você acreditar que precisa dele, você tolerará tudo. Você tolerará qualquer coisa dele, mas você não precisa dele e nunca precisou. Porque você tem feito isso sozinha de qualquer maneira. E tudo pelo que você tem lutado, você pode, na verdade, dar a si mesma. Você pode realmente encontrar o respeito por si mesma para manter limites saudáveis. Você pode construir amor próprio para cuidar de si mesma novamente. Você pode encontrar paz e se livrar da ansiedade. Você pode dar um passo em direção à liberdade e não ficar mais presa, mas começa com uma escolha. É quando você decide que o abuso que está sofrendo já é o suficiente. Quando você finalmente volta a traçar aquela linha na areia e se recusa a deixá-lo cruzá-la mais uma vez. E agora elas estão em um lugar onde podem aprender a confiar em quem são, assumindo sua vocação com confiança. Elas pararam de deixá-lo reescrever as regras e começaram a escolher viver a vida nos seus próprios termos. Vivendo a vida e vivendo na verdade em vez de viver nas mentiras dele, é hora de retomar sua vida. É hora de recuperar quem você realmente é. Disseram que a culpa é toda sua, e isso faz você se sentir louca. Ninguém te entende e isso te deixa num lugar de solidão. Você tentou se libertar várias vezes e isso te deixa desamparada porque nada do que você fez realmente funcionou. Na verdade, isso não te libertou desse relacionamento tóxico. Então você se sente louca, sozinha e sem esperança e sabe de uma coisa? Isso é muito. Porque tudo isso é como você foi condicionada repetidamente dentro desse relacionamento abusivo. E como resultado, você sacrificou seu crescimento, sacrificou seu valor e ficou presa dentro de um relacionamento tóxico. Você já viu a personalidade dele mudar completamente? O momento em que você percebe quem ele realmente é, no momento em que você vê quem ele realmente é quase como se uma máscara começasse a escorregar. Por um segundo, logo antes de ele colocá-la de volta, ele se atrapalha como se dissesse: deixe-me colocá-la de volta, deixe-me garantir que ninguém está notando. Há um momento em que ele está calmo, no seguinte ele está furioso. E em um momento ele age como se nada estivesse errado. No seguinte ele está virando tudo de cabeça para baixo. Ele está criando o caos. Ele está explodindo de raiva. É porque você finalmente viu através das mentiras dele. Você começa a ligar os pontos e percebe quem é o cara tóxico na sua vida. E o problema é que você percebe isso e ele também sabe. É aí que tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar, porque no momento em que um narcisista percebe que você o desmascarou, o jogo não é mais divertido para ele. Ele não está no controle e não sabe o que fazer. Então ele acaba fazendo o que for preciso para recuperar o poder e o controle sobre você.